A história da humanidade não é feita apenas de grandes reis, impérios gloriosos e batalhas monumentais. Ela é também, e talvez principalmente, uma longa e árdua jornada contra inimigos invisíveis. Vírus, bactérias. Outros micróbios moldaram nosso destino de formas que mal começamos a compreender. Eles derrubaram impérios com mais eficiência que qualquer exército. Redesenharam mapas. Transformaram economias. Alteraram como vivemos, amamos e morremos. Olhar para as grandes epidemias do passado não é apenas curiosidade histórica. É uma forma de entender quem somos hoje. É uma saga de medo, ignorância e sofrimento, mas também de resiliência, descoberta e esperança. Essas crises funcionaram como aceleradores da história, expondo fragilidades de cada época. Falta de saneamento básico nas cidades medievais. Desigualdades sociais expostas pela Covid-19. Cada surto obrigou a sociedade a se reinventar. No pânico e na morte surgiram conceitos fundamentais: quarentena, saúde pública, a ideia de prevenir doenças com ciência. As epidemias nos forçaram a questionar crenças, governos e nossa relação com a natureza. Elas nos ensinaram que estamos todos conectados. Nossa jornada começa no século V a.C., na cidade-estado de Atenas. Era o auge da sua era de ouro. Péricles governava. A democracia florescia. O Partenon estava sendo construído. Atenas era o centro cultural e político do mundo ocidental. Mas em 430 a.C., em meio à Guerra do Peloponeso, uma sombra terrível caiu sobre a cidade. Uma doença desconhecida, a peste de Atenas, começou a se espalhar. Tucídides, que sobreviveu, deixou um relato assustador. Febre alta, olhos vermelhos, garganta, sangrando, língua sangrando, tosse violenta, vômitos, convulsões, pele coberta de pústulas e úlceras. A doença chegou provavelmente pelo porto de Pireu. Pireu, o coração comercial, navios de todo o Mediterrâneo. A estratégia de guerra de Péricles agravou tudo. Ele mandou a população do campo refugiar-se dentro das longas muralhas até o porto. A cidade ficou superlotada. Tornou-se um terreno fértil para a epidemia. As condições de higiene colapsaram. Não havia para onde fugir. Matando ricos, pobres, jovens, velhos, sem distinção. Saltamos no tempo para o século II d.C. O Império Romano estava em seu apogeu, um período conhecido como a Pax Romana. Sob o governo do imperador e filósofo Marco Aurélio, o império se estendia da Bretanha à Mesopotâmia. As estradas romanas, maravilhas da engenharia, conectavam um vasto território, facilitando o comércio, a comunicação e o movimento de legiões. Mas essas mesmas estradas, que eram o símbolo do poder e da unidade romana, se tornariam as autoestradas para um novo inimigo invisível. Por volta do ano 165 d.C., soldados que campanha militar no Oriente Próximo trouxeram consigo uma doença terrível, que ficaria conhecida como a peste antonina. A doença, que os historiadores modernos acreditam ter sido varíola ou sarampo, espalhou-se rapidamente por todo o império. O famoso médico da época, Galeno, descreveu seus sintomas: febre, diarreia, inflamação na garganta e erupções cutâneas que apareciam por volta do 9º dia da doença. Para os romanos, que nunca haviam encontrado esse patógeno antes, a doença era devastadora. A população não tinha imunidade. A praga avançou pelas rotas comerciais e militares, atingindo as cidades mais populosas, como a própria Roma, que na época tinha cerca de 1 milhão de habitantes. Em seu auge, a epidemia matava cerca de 2.000 pessoas por dia na capital. Nenhum evento na história das epidemias evoca tanto terror quanto a peste negra. Em meados do século XIV, entre 1347 e 1351, uma doença apocalíptica varreu Ásia, África, Europa, deixando um rastro de morte e desolação
em uma escala jamais vista. A doença era a peste bubônica causada pela bactéria Yersinia pestis, transmitida por pulgas que infestavam ratos. A praga viajou da Ásia Central para a Europa a bordo de navios mercantes genoveses. Os ratos, passageiros clandestinos desses navios, desembarcaram nos portos do Mediterrâneo e, com eles, as pulgas infectadas. Em pouco tempo, a doença se espalhou por todo o continente europeu, indiferente a fronteiras, status social ou poder militar. Os sintomas eram aterrorizantes e a morte, quase certa. Febre alta, calafrios, vômitos. O sinal mais característico era o aparecimento de bubões, inchaços dolorosos e escuros nas axilas, nas virilhas, no pescoço. Esses inchaços eram gânglios linfáticos repletos de bactérias. A morte geralmente ocorria em poucos dias. Quando Cristóvão Colombo e seus sucessores chegaram às Américas no final do século XV, eles iniciaram um processo que o historiador Alfred Crosby chamou de troca colombiana. Foi uma vasta transferência de plantas, animais, tecnologias, culturas, doenças entre o Velho Mundo, ou seja, Europa, Ásia, África e o Novo Mundo, as Américas. Enquanto os europeus trouxeram cavalos, gado, trigo, eles também carregavam, sem saber, um arsenal biológico devastador. Doenças como varíola, sarampo, gripe, tifo, que eram comuns na Europa e para as quais os europeus haviam desenvolvido alguma imunidade ao longo de séculos, eram completamente novas para as populações nativas das Américas. O resultado foi, sem exagero, a maior catástrofe demográfica da história da humanidade. A varíola foi a mais mortal dessas doenças. Ela chegou ao Caribe por volta de 1518 e rapidamente se espalhou pelo continente. Quando Hernán Cortés iniciou sua conquista do Império Azteca no México em 1519, a varíola se tornou sua aliada mais poderosa. O século XIX foi uma era de imensa transformação. A Revolução Industrial atraiu milhões de pessoas do campo para as cidades em busca de trabalho. Cidades como Londres, Paris e Nova York cresceram a um ritmo frenético. Mas, olha, sem planejamento e sem infraestrutura sanitária adequada. As ruas eram sujas, não havia sistemas de esgoto eficientes e a água potável era frequentemente contaminada por dejetos humanos. Esse ambiente urbano superlotado e insalubre se tornou o palco perfeito para uma nova e aterrorizante epidemia: a cólera. Originária do delta do rio Ganges, na Índia, a cólera se espalhou pelo mundo em uma série de pandemias ao longo do século, viajando pelas novas rotas de comércio e transporte a vapor. A cólera era uma doença rápida e brutal. Causada pela bactéria Vibrio cholerae, geralmente ingerida através de água ou alimentos contaminados, ela provocava diarreia aquosa severa, vômitos e câimbras musculares. A perda de fluidos era tão intensa que as vítimas podiam morrer de desidratação e choque em questão de horas. A pele dos doentes adquiria uma tonalidade azulada devido à falta de oxigênio, o que lhe rendeu o apelido de morte azul. O ponto de virada na luta contra a cólera veio em 1854, durante um surto devastador no bairro do Soho, em Londres. Um médico chamado John Snow, cético em relação à teoria do miasma, teve uma ideia revolucionária. No final da Primeira Guerra Mundial, quando o mundo exausto ansiava pela paz, uma nova catástrofe se abateu sobre a humanidade. Foi uma pandemia de gripe de uma virulência sem precedentes, que ficou conhecida como gripe espanhola. O nome é enganoso. A doença não começou na Espanha. Na verdade, a Espanha era um país neutro na guerra, e sua imprensa, livre da censura militar, foi a primeira a noticiar abertamente a epidemia que estava adoecendo até mesmo o rei Afonso XIII. Alemanha, França, Reino Unido e Estados Unidos suprimiram as notícias sobre a gripe para não abalar o moral de suas tropas e populações. Assim, a doença acabou sendo associada injustamente à Espanha. A pandemia ocorreu em 3 ondas principais entre 1900
1918 e 1919. A primeira onda, na primavera de 1918, foi relativamente branda. Mas a segunda onda, no outono do mesmo ano, foi extraordinariamente mortal. Uma fotografia em preto e branco de um ginásio ou auditório transformado em um hospital de campanha superlotado durante a pandemia de gripe espanhola em 1918. O vírus H1N1, provavelmente originado em aves, havia sofrido uma mutação e se tornado muito mais agressivo. Ao contrário da gripe comum, que é mais perigosa para crianças e idosos, a gripe espanhola atingiu de forma desproporcional os jovens e adultos saudáveis entre 20 e 40 anos. A doença matava rapidamente, às vezes em 24 horas. Os pulmões das vítimas se enchiam de fluido e elas morriam sufocadas, com a pele azulada pela falta de oxigênio. A guerra foi o motor de propagação perfeito para o vírus. No início da década de 1980, médicos nos Estados Unidos notaram um padrão estranho e alarmante. Jovens homens homossexuais, antes saudáveis, começaram a desenvolver pneumonia rara e câncer de pele. Ninguém sabia o que estava acontecendo. A condição foi chamada de câncer gay e GRID, deficiência imunológica relacionada a gays. Era o começo de uma epidemia fortemente estigmatizada e politizada. HIV/AIDS. AIDS é o estágio final da infecção pelo HIV, que ataca e destrói células de defesa. O HIV se espalha por fluidos corporais como sangue, sêmen, fluidos vaginais, leite materno. Transmissão ocorre por relações sexuais desprotegidas, compartilhamento de agulhas, transfusões de sangue contaminado, mãe para filho durante a gravidez, durante o parto, na amamentação. Nos primeiros anos, ignorância e medo dominaram a resposta. A doença foi identificada em grupos marginalizados: homens homossexuais, usuários de drogas, haitianos. Isso gerou um muro de preconceito. Ativistas, muitos da comunidade gay, forçaram o mundo a prestar atenção. A ciência, pressionada pelos ativistas, avançou rapidamente. No final de 2019, o mundo parecia ter esquecido muitas das lições de pandemias passadas. Foi então que um novo coronavírus, o SARS-CoV-2, surgiu em Wuhan, na China, e rapidamente se espalhou pelo planeta. Em um mundo mais conectado do que nunca, com viagens aéreas intercontinentais sendo uma rotina diária para milhões de pessoas, o vírus encontrou as autoestradas perfeitas para uma disseminação global em tempo recorde. A pandemia de Covid-19 paralisou o mundo de uma forma que a maioria das pessoas vivas nunca tinha experimentado. Fronteiras foram fechadas, cidades entraram em lockdown, economias foram abaladas. Sistemas de saúde foram levados ao ponto de ruptura. A história, mais uma vez, se repetia. A Covid-19 trouxe de volta imagens e conceitos que pareciam pertencer a séculos passados. Hospitais de campanha sendo montados em centros de convenções. Valas comuns sendo abertas em cidades como Nova York e Manaus. Debates acalorados sobre o uso de máscaras. A eficácia de quarentenas. Ecoando as disputas da época da peste negra e da gripe espanhola. A pandemia expôs brutalmente as fragilidades da sociedade moderna. Nossa sobrevivência dependerá de termos aprendido de fato as duras lições do passado.